Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Hoje, dia 9 de agosto de 2026, meu nome é César. Eu quero estender, desde já, a todos vocês as minhas cordiais e sinceras boas-vindas a este canal. Seja muito bem-vindo, é um imenso prazer contar com a sua audiência, com a sua presença, mais uma vez aqui neste humilde canal. Bom, neste vídeo eu quero continuar falando um pouco mais, a respeito do conceito da vinda do Filho do Homem. Então eu sei que esse assunto ele é bastante recorrente aqui neste canal, mas eu quero continuar abordando esse assunto até a exaustão. Então, o último vídeo que eu fiz aqui no canal, o título desse último vídeo é A Vinda do Filho do Homem para o século XXI é a maior fraude da história. Se você não viu esse vídeo, eu convido você a assistir esse vídeo, desde que você tenha tempo disponível, Então você acesse o canal e assista esse vídeo, porque esse vídeo aqui será apenas um adendo, é apenas uma continuação daquilo que nós abordamos no vídeo anterior. Então veja lá, na introdução do nosso vídeo, eu vou abordar primeiramente Mateus 24, a partir do versículo 1 em diante. Então eu trouxe anotado aqui numa folha, eu vou compartilhar a tela com os senhores, veja aí. Bom, então aqui nesta folha, eu imprimi as introduções do discurso escatológico de Jesus, tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas. Então, estando aqui os três versículos, as três introduções do discurso escatológico de Jesus, vamos agora fazer algumas comparações. Então, lendo aqui primeiramente em Mateus, o início é praticamente o mesmo em todos. Então, vamos ler o início. Mateus 24, partindo lá do início. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Bom, isso aqui foi o que Jesus declarou acerca do templo. Lembre-se que Jesus estava saindo do templo e os discípulos mostraram a Jesus as construções do templo. E em resposta, Jesus deu essa declaração, Ele disse que não ficaria aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então a declaração de Jesus foi que o templo de Jerusalém iria ser derrubado. Agora, lendo em Mateus, olha lá o que os discípulos disseram a ele: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Isso é o que está em Mateus. Então vamos nos atentar para essa primeira pergunta. Dize-nos quando sucederão estas coisas. Que coisas? Exatamente isso aqui, Jesus disse que do templo não iria ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então a primeira pergunta foi: quando a destruição do templo iria ocorrer? Ou seja, quando sucederão estas coisas? Quando que o templo iria ser destruído? Quando que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada? Então a primeira pergunta é exatamente isso. E aí, olha só a continuação. E que que sinal haverá? Olha, eu até destaquei aqui, eu dei um destaque.
que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Não é isso? Então, vamos agora ler a mesma introdução, só que agora em Marcos. Bom, em Marcos, a introdução é a mesma, né? Jesus ele diz que o templo iria ser destruído, não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. E aí, olha agora em Marcos. Dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que coisas? Exatamente isso aqui, ó. Quando que o templo iria ser destruído? Quando que ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada? Quando é que o templo de Jerusalém iria ser derrubado? Então a primeira pergunta aqui, ó. Quando sucederão estas coisas? Exatamente isso aqui, ó. Quando que o templo seria destruído? E que sinal haverá? Agora preste atenção. Que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Não é isso? Que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Ora, todas elas o quê? Eles queriam saber quando que o templo iria ser destruído e que sinal haverá quando o templo estivesse próximo de ser destruído. Quais os sinais que iriam anteceder a derrubada do templo? Você viu como que está escrito em Mateus? Ó? Que sinal haverá da tua vinda? Ora agora em Marcos. Que sinal haverá quando a destruição do templo estivesse próxima? Não é isso? Então era exatamente isso que os discípulos estavam querendo saber. Agora lendo em Lucas, a introdução é a mesma. Jesus ele diz que o templo iria ser destruído. E agora em Lucas, olha lá. Mestre, quando sucederá isto? Isto o quê? Isso aqui, ó. A declaração dele. Quando que o templo iria ser destruído? Quando sucederá isto? Isso aqui, ó. E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Ou seja, que sinal haverá quando a destruição do templo estivesse próxima de acontecer? Então você percebe que comparando Mateus com Marcos e Lucas, na introdução de Mateus, né, o escritor de Mateus, ele citou vinda. Que sinal haverá da tua vinda? E aqui nos demais evangelhos, tanto no livro de Marcos como de Lucas, ele citou que sinal haverá quando todas estas coisas estiverem para se cumprir. Então, ou seja, em Mateus está escrito vinda. Então, só pelo fato de estar escrito vinda, o que a tradição religiosa faz? Ela pega essa vinda e transfere essa vinda para o século 21. Ou seja, eles tiram isso aqui do contexto da época. Porque o contexto da época era Jesus falando do templo de Jerusalém. Certo? Ou seja, a ideia central é Jesus fazendo menção da destruição do templo. Então, a vinda dele, tanto a vinda, comparando com os demais aqui, ó, a vinda e os sinais, né, os sinais de que a proximidade do templo estaria próxima de acontecer, a vinda e os sinais que mostraria que a derrubada do templo estava próxima de acontecer, é a mesma coisa. Então é por isso que eu não posso pegar essa vinda e trazer isso aqui para o século 21. Por quê? Porque a referência aqui é o templo, é a destruição do templo. Então, comparando com Marcos e Lucas, você vê que eles não falam de vinda. Mas então, lendo em Mateus, o escritor de Mateus citou vinda. Mas comparando com os demais, você vê que esse conceito dessa vinda estava diretamente relacionado com o que ia ocorrer ao templo de Jerusalém. Então a derrubada do templo foi a vinda dele,
a vinda dele, ela estava de fato atrelada ao que ocorreu em Jerusalém, ao que ocorreu ao templo. Então tome isso como referência, entende? Que sinal haverá da tua vinda? Em Marcos, que sinal haverá quando todas estas coisas aqui, estivesse para se cumprir? Que sinal haverá da tua vinda? Então a vinda dele e a destruição desse templo é um evento ímpar. Muito bem, né? Então, eu mostrei a vocês a introdução nos três evangelhos: Marcos, Mateus, Marcos e Lucas. A introdução do discurso escatológico de Jesus. Você viu aí a comparação, né? Então, quando você lê em Mateus, quando os discípulos perguntam a ele: que sinal haverá da tua vinda? Comparando isso com Marcos e Lucas, tanto em Marcos quanto em Lucas, está o quê? Que sinal haverá quando todas estas coisas estiverem para se cumprir? Referindo-se o quê? Referindo-se ao templo. Então, os sinais que iriam anteceder a queda do templo, esses sinais deveriam ocorrer justamente na vinda dele. Os sinais que deveriam ocorrer antes da destruição do templo deveriam ocorrer no momento em que o templo fosse destruído. Então, ou seja, os sinais, eles deveriam acontecer antes do templo cair. Então, a queda do templo foi praticamente a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem foi isso. Então, quando você compara com Marcos e Lucas, Mateus, então você vê aquele conceito de vinda. Aquela vinda foi exatamente no momento em que o templo de Jerusalém cai, ou seja, no momento em que não fica pedra sobre pedra, aquele foi o momento da vinda dele. Então agora vamos continuar fazendo a leitura e tendo como base, tendo em mente o quê? Que a referência é o templo de Jerusalém. Então todo esse discurso de Mateus 24, de Marcos 13, de Lucas 21, a ideia central, a origem, é a destruição do templo. Essa é a origem do argumento. Tá certo? A origem do argumento, a raiz, a ideia central está na destruição do templo. Então, tendo isso em mente, tendo isso como sendo aí o nosso norte, vamos dar continuidade à leitura e você vai ver que tudo está o quê? Concatenado, tudo está em linha, é uma sequência. Essa sequência é uma sequência de acontecimentos que iriam ocorrer não ao longo de 2000 anos, mas ao longo daquela geração. Então, vamos aí. Então, vamos continuar. Na epígrafe, olha só o que está escrito. O princípio das dores. Então, agora nós aqui no vídeo, vocês têm em mente agora que na introdução do vídeo ficou demonstrado que a origem desse discurso era exatamente a destruição do templo. Então Jesus ele falou da destruição do templo em resposta à pergunta dos discípulos. Então os discípulos queriam saber quando que o templo iria ser destruído e que sinais haveriam de acontecer antes da derrubada do templo. Então Jesus começa narrando o princípio das dores. O princípio das dores que a tradição religiosa, ela costuma pegar esse princípio das dores e transferir todos esses acontecimentos para o século 21. Então, olha o versículo 4. Jesus respondeu ao questionamento dos discípulos. Agora, continuando.
atenção para que ninguém engane vocês, para que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, o Cristo sou eu, e enganarão a muitos. Então este era um dos sinais que haveria de acontecer antes do templo ser destruído. Esse era um dos sinais. Surgimento de falsos cristos que enganariam a muitos. A vez de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerras. Os discípulos dele iriam ouvir falar sobre rumores de guerras. Não foi isso? Só que estas guerras e esses rumores de guerras haveriam de acontecer antes do templo cair, antes da destruição do templo de Jerusalém. Então é isso que nós devemos ter em mente. Então é por isso que é importante nós termos a destruição do templo como sendo a principal referência. Então todos esses acontecimentos aqui, falsos cristos, rumores de guerra, esses acontecimentos, eles iriam ocorrer ao longo daquela geração antes do templo ser destruído. É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Não era o fim ainda. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremotos em todos os lugares. Terremotos que iriam acontecer dentro daquela geração. Não é os terremotos que acontecem no dia de hoje. Lembre-se de que todos esses acontecimentos são os sinais que iriam acontecer antes do templo cair. Então, o princípio das dores eram os sinais que deveriam acontecer antes do templo de Jerusalém ser destruído. Foi isso que nós vimos na introdução. Não é? Tudo isso será o princípio das dores. E aí o versículo de número 9 diz, nesse tempo, que tempo? Olha quem ele fala. Nesse tempo, no tempo em que estas coisas aqui estivessem acontecendo, no tempo em que tivesse surgindo falsos cristos, no tempo em que tivesse acontecendo rumores de guerra, no tempo em que tivesse acontecendo fome, terremoto, no tempo em que o princípio das dores estivesse se desenrolando, né? O que iria acontecer? Vos entregarão à tribulação e vos matarão. Quem? Quem seria entregue à tribulação? Os discípulos dele, lá no primeiro século da era cristã. Os discípulos dele iriam ser entregues à tribulação e alguns deles seriam mortos. E sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. E então muitos sucumbirão e haverá traições e guerras intestinais. Surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro com testamento para todas as nações e então virá o fim. Então o evangelho, ele seria proclamado no mundo inteiro. Isso o quê? É um dos sinais. Antes do quê? Antes do templo ser destruído. Então a destruição do templo foi a vinda dele. E antes daquele templo cair, o evangelho deveria chegar a todas as nações. Todas as nações daquela época, não é todas as nações no dia de hoje. Eu já abordei essa passagem aqui, né? E eu peço licença aos senhores, né? Eu sei que eu já fiz isso muitas vezes, mas eu vou abordar novamente, de novo, essa passagem, né? Então aqui, na expressão mundo inteiro, sobrescrita a palavra inteiro, tem a letra F aqui, né? Eu vou dar um destaque aqui. Tem a letra F. Então vamos à nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém e vamos ver qual é o conceito de mundo inteiro. Qual é o conceito de mundo
que é trazido aqui. Então, na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, estava a letra F minúscula, né? Então lá diz que o evangelho deveria ser pregado no mundo inteiro antes do fim. Olha o mundo aqui, ó. O mundo habitado oikomene. Isto é, o mundo greco-romano. É preciso que todos os judeus do império tenham ouvido a boa nova. Viu só? Então, quando Jesus falou que o evangelho deveria ser pregado no mundo inteiro, ele não estava se referindo ao planeta Terra, ao globo terrestre, ao mundo globalizado nos nossos dias. Ele estava se referindo ao mundo da época. A visão do que era mundo lá no primeiro século era isso aqui, ó. Eram as áreas vitais onde o Império Romano exercia o seu domínio. E era exatamente aqui onde as 12 tribos de Israel estavam o quê? Dispersas. Viu? O mundo greco-romano. Então, o evangelho deveria chegar a todas essas áreas do mundo greco-romano. Certo? Então, vocês perceberam? Perceberam que quando você tem como base, né, quando você tem como principal origem o discurso escatológico, quando você tem a origem daquele discurso como sendo a destruição do templo, você vê que tudo o quê? Tudo o quebra-cabeça ele vai sendo montado. Por quê? Porque o princípio das dores, aqueles acontecimentos, eles deveriam acontecer antes do templo ser destruído. Antes do templo ruir, aqueles sinais que na Bíblia é descrito como sendo o princípio das dores, eles deveriam acontecer antes do templo cair. Então, enquanto aquele templo estivesse de pé, aqueles sinais iriam acontecer. Então, a principal referência é o templo de Jerusalém. E um desses sinais, Jesus disse que o evangelho deveria atingir o mundo inteiro antes do fim chegar. E nós vimos aí que o mundo a qual Jesus fez menção naqueles dias, lá no primeiro século, não é o mundo globalizado no século 21. Era o mundo da época, era o mundo greco-romano, era o mundo dominado pelo Império Romano. As regiões vitais onde o Império Romano estabelecia o seu domínio. Era esse mundo que deveria ser o quê? Evangelizado. Por quê? Porque as 12 tribos de Israel, elas estavam dispersas nesse mundo. Então elas deveriam saber do que iria ocorrer em Jerusalém. Então agora, continuando, vamos continuar em Mateus 24, 14. Vamos concluir a análise dessa passagem. Então agora nós sabemos, né, que um dos sinais que iria ocorrer antes da destruição do templo de Jerusalém era que o evangelho seria proclamado no mundo inteiro. O evangelho seria proclamado em todo o mundo greco-romano, como testamento para todas as nações, e então virá, olha aqui, virá o fim. O que seria o fim? O fim não é exatamente a vinda do Filho do Homem? Não era o fim? Então agora vamos continuar a análise dessa passagem. Então vamos entender qual era esse fim. Eu vou dar um destaque aqui novamente. Então, sobrescrita a palavra fim, nós temos uma letra minúscula G. Então, ainda na Bíblia de Jerusalém, vamos à nota de rodapé e vamos entender que fim seria esse, né? Olha aí, letra G, né? Não era essa letra que estava sobrescrita a palavra fim? Olha lá o fim. Isto é o fim da era
presente e a chegada do reino de Deus em sua plenitude, cujo sinal antecipatório é a queda de Jerusalém. Então quer dizer que o fim, quando o evangelho do reino chegasse em todo o mundo greco-romano, o fim chegaria, mas não era o fim do mundo. Era o fim da era presente, com a vinda do Filho do Homem, para fazer o quê? Para destruir Jerusalém. Está claro agora? Agora vocês entendem que a principal referência do discurso escatológico de Jesus de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, a ideia central era a queda de Jerusalém, e essa queda de Jerusalém trouxe o fim, não o fim do mundo, mas o fim daquela era, a era presente, a qual os apóstolos estavam vivendo naqueles dias. Muito bem, senhores. Então está aí. Mostrei aos senhores que todo o discurso escatológico de Mateus 24, onde fala do fim do mundo, onde fala do fim da era, estava relacionado com a destruição de Jerusalém. E exatamente quando a destruição de Jerusalém ocorresse, aquele seria o apogeu da vinda do Filho do Homem. Só que antes dessa vinda acontecer, antes do templo de Jerusalém ser destruído, lá diz que o evangelho deveria chegar em todo o mundo. E nós vimos aqui que o mundo em questão, o mundo a qual Jesus fez menção, foi o mundo oicumene. Era o mundo greco-romano, onde o Império Romano exercia o seu domínio. Certo? Então, para que isso fique mais esclarecido ainda, vamos explorar um pouco mais desse mundo. Quais eram as nações que compunham esse mundo ao qual o evangelho deveria chegar antes do templo de Jerusalém ser destruído? Não é isso? Então, vamos aí. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo de número 5, isso aqui foi a ocasião em que os discípulos receberam o batismo do Espírito Santo. E aí eles começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas. Então, olha o versículo de número 5. Em Jerusalém, achavam-se estavam habitando em Jerusalém judeus, homens religiosos de todas, presta atenção, de todas as nações que estão debaixo do céu. Então, todas as nações. Não é isso? Jesus não falou que o evangelho deveria chegar em todo o mundo? Em todas as nações? E nós não vimos que o mundo ali não era o mundo greco-romano? Então vamos ver que todas as nações são essas, Então o que acontece? Esses judeus, eles estavam habitando em Jerusalém. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Olha o versículo 8. Então, como é que ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Agora preste atenção às nações que compunham o mundo greco-romano, aonde o evangelho deveria ser pregado, Partos, Medos, Elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos.
cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, o mundo a qual o evangelho deveria ser pregado e em testemunho a todas as nações, não são as nações de hoje, são essas nações aqui, ó, Patos, Merdos, ó, Mesopotâmia. Então, eram estas as nações que formava o mundo da época. Então, quando o evangelho atingisse todas essas nações, o fim chegaria. E o fim, qual foi esse fim? O fim foi a destruição de Jerusalém, que ocorreu em consequência da vinda do Filho do Homem. Muito bem. Então, esse foi o nosso vídeo. Será que agora ficou claro o que seria então de fato a vinda do Filho do Homem? A vinda dele foi de fato a destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém que trouxe o quê? A nova era. O fim da era mosaica e o estabelecimento da graça. O reino de Deus. Então nós vimos ali que um desses sinais era o evangelho atingir todo mundo. E nós vimos que o mundo ali era o mundo greco-romano. E lendo em Atos, você viu que todas aquelas nações, Panfilha, Egito, Medos, todas aquelas nações eram as nações que compunham o mundo da época. Então era exatamente disso que Jesus falava. Então, você que está presenciando o vídeo, não permita mais ser enganados por esses líderes religiosos da atualidade. Não deixem que eles te enganem mais com essa conversa fiada de que nós devemos pregar o evangelho no mundo inteiro porque Jesus vai voltar. Eu mostrei para você aí. Está tudo comprovado aí. Certo? Agora, cabe a você. Você que assistiu o vídeo, atribua aí o seu juízo de valor, né? Se você concorda com o conteúdo desse vídeo, então eu peço a você que deixe aí o like, deixe o joinha e compartilhe. Agora, se você discorda, é só deixar o dislike. Você já sabe qual é o ritual, certo? Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. A você que ficou até o final do vídeo, muito obrigado. Eu desejo a você um excelente domingo, uma excelente semana, certo? Nós moramos numa democracia e em toda democracia é saudável a coletividade de ideias. Então, eu me despeço de todos vocês. Graça e paz, fortíssimo abraço, eu volto em tantos outros vídeos. Tchau, tchau.